Eu era militar do exército antes de qualquer coisa, gente. Fala, meus queridos, nesse vídeo eu vou contar um pouco sobre a minha história, como que eu vim parar aqui na internet, como que tudo isso aconteceu e eu vou trazer também uma reflexão, porque é algo que as pessoas sempre vêm me perguntar nessa jornada. Vocês já vão entender o porquê, mas muita gente me pergunta, tá, e nesse meio do caminho, você não teve medo? Você não achou que lá na frente você poderia se arrepender? Você não achou que isso era arriscado? Enfim, eu vou contar tudo aqui para vocês e eu tenho certeza que você vai acabar se identificando com alguns pontos da minha história. Porque eu acho muito legal quando a gente escuta a história das pessoas e percebe que, cara, elas são iguais a gente. A gente está aqui do outro lado, olhando para aquela pessoa que está lá naquele lugar que eu quero estar, faturando aquela grana, fazendo aquela coisa, tendo sucesso em alguma área, e você pensa que é, cara, um lugar inatingível, que você não vai conseguir chegar lá. Mas, gente, se você para escutar a história daquela pessoa, você vai ver que ela teve os mesmos medos que você, que ela enfrentou um monte de dificuldade. Que, cara, o caminho não foi assim, sabe, lindo e maravilhoso, que foi só subir degrau por degrau e chegar lá no alto. Não, gente, todo mundo passa por um monte de altos e baixos, por um monte de desafio, para um dia chegar num lugar de sucesso. Trazendo para o começo, para vocês entenderem como começou a minha jornada empreendedora, eu era militar do exército antes de qualquer coisa, gente. Desde bem novinha, eu sempre tive a característica de ser uma adolescente, uma criança, né, uma jovem, que tinha um peso de responsabilidade muito grande. E isso não é legal, tá? Era em excesso. Eu vim de uma família desequilibrada, eu passei por dificuldades, enfim, nunca passei fome, mas era uma família humilde. Vivíamos na escassez. Uma estrutura familiar muito desequilibrada, né? Eu venho de uma família que tem muitos problemas familiares e isso me trouxe um peso de responsabilidade muito grande desde cedo, tá? Isso não é legal, mas foi assim que aconteceu. Por outro lado, isso me fez estar sempre com aquele sentimento de estar com um pitbull correndo atrás de mim. Então, desde muito cedo, eu sempre quis ter a minha independência, resolver a minha vida, ter dinheiro logo. Eu não queria ficar dependendo do meu pai para me dar dinheiro e tal, até porque, como eu já disse, a minha família era uma família humilde, a gente vivia na escassez. Então, eu sentia que quanto antes eu tivesse meu dinheiro e pudesse parar de ser esse peso, eu sei que sentir isso é errado, mas era assim que eu me sentia. Ser esse peso ali para o meu pai, não ajudar, não contribuir financeiramente com a casa, isso era pesado para mim. Então eu queria me libertar logo. Aos 17 anos eu passei na prova para o exército. E a partir daí, gente, eu saí de casa, tá? Então eu saí de casa com 17 anos e nunca mais voltei. A partir daí eu me tornei uma mulher, uma menina nessa época, né? Mas uma mulher completamente independente dos meus pais. E quando eu digo independente de verdade, porque eu venho de uma criação por falta de, enfim, como eu já falei aqui, de alguns problemas, eu realmente não, eu fazia o maior esforço possível para não levar nenhum problema para os meus pais, né, para minha mãe. Quando eu estava lá na formação do exército, eu estava penando pra caramba, eu estava sofrendo pra caramba, né? Eu estava com vários medos, eu estava, enfim, estava sem dormir, sem comer, vários desafios enfrentando ali, imagina, uma formação militar, né? Mas quando eu falava com a minha mãe pelo orelhão, eu tô me sentindo muito velha gravando esse vídeo. Quando eu falava com a minha mãe pelo orelhão, eu falava para ela, não, tá tudo bem aqui, tá tudo ótimo. Porque a formação já era em outro estado, né? Eu sou do Rio de Janeiro, a formação ocorria em Minas Gerais. Então foi, assim, uma quebra mesmo, né? Cortar o cordão umbilical ali. E eu sempre tentando trazer essa tranquilidade. Eu nunca quis levar mais problema. E quando eu tive os meus problemas ao longo da vida, eu evitava levar para os meus pais. Então eu sempre tive isso muito forte em mim, né? Sempre esse peso da responsabilidade, de ser a provedora, de ser a protetora daquela família. Até porque o meu pai já era um homem muito idoso e eu sentia que em breve eu teria que assumir essa função de pai de família, né? A minha mãe é uma mulher do lar, né? Ela sempre trabalhou só em casa e dependia financeiramente exclusivamente do meu pai. E eu sentia que isso, uma hora, essa bomba, ela ia explodir. Né? Eu tinha uma irmã mais nova, uma mãe
e um pai muito idoso. E que sempre, a vida toda, me falava: olha, minha filha, papai vai morrer. Olha, minha filha, papai vai morrer. Então, desde criança, né, desde novinha, eu esperava meu pai morrer, porque ele sempre falou isso pra mim. Então, resumo, né, gente? Com 20 anos, eu já estava em Curitiba, que foi o primeiro local que eu servi, morando sozinha, quebrei a cara pra caramba, passei um monte de perrengue. Eu morei em vários estados do Brasil sozinha, tá? Eu servi, né, em vários estados do Brasil. E assim que eu cheguei na tropa, né, que eu digo que é o quartel, de fato, eu passei 2 anos em formação e em 2010 eu fui para Curitiba e comecei a ser uma sargento, de fato. Eu dei de cara. Nesse momento, quando eu chego no quartel, eu percebo o que é o funcionarismo público, né? Como funcionavam as coisas ali. Então, no meu primeiro ano, eu já comecei a perceber que algumas coisas, algumas características daquele trabalho não me agradavam. Não fazia, não davam match com a minha personalidade. Mas é óbvio que eu não era idiota, né? Eu sabia que eu precisava daquilo ali. Eu tinha feito concurso, né? Aquilo ali me amparava por toda a vida. E aquele salário era importante para mim. Tinha como, enfim, ai, não gostei, vou embora. Não existia essa possibilidade. Então, eu fui sargento, resumindo, por 14 anos da minha vida. E eu poderia ser até hoje, tá? Poderia fechar minha carreira com 30 anos de serviço, que é o tempo de serviço de um militar, e ir para reserva, né, que é a aposentadoria, ainda bem nova, beleza, tchau. Só que isso não combina comigo, gente, de verdade. O tempo foi passando e o peso de ser uma funcionária pública e tudo que me incomodava nessa carreira foi pesando cada vez mais. Eu fui ficando cada vez mais velha, a minha necessidade foi aumentando, eu fui me transformando. Aqui eu quero trazer um ponto importante. Em 2019, eu me transferi para o interior do Brasil, Mato Grosso do Sul, mas era o interior do Mato Grosso do Sul. E quando eu cheguei nessa cidade, eu estava fazendo 30 anos, tá? Nesse ano. Eu ia fazer 30 anos, né? Eu estava com 29. E ali eu meio que decretei para mim. Eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa de diferente. Eu já estava mais de 10 anos no Exército e eu estava há 10 anos insatisfeita com a vida que eu tinha, com a minha forma de trabalho, com a minha forma de remuneração, como as coisas funcionam dentro daquele sistema. Mas o sistema não estava errado. Desde que eu fiz a prova, eu sabia que era daquele jeito. Quer dizer, eu não sabia bem, mas enfim. A regra do jogo, ela já está montada. Você faz a prova, você faz aquele concurso porque você quer. Você está se submetendo aquela estrutura ali de carreira, né? A estrutura da força, como funciona, a hierarquia, a disciplina que o exército prega. E aquilo foi me incomodando cada vez mais. Quando chegou em 2019, eu falei, eu preciso fazer alguma coisa diferente. E aí foi quando eu tive um insight muito legal, gente. Como eu estava numa cidade de interior, quando eu saía do quartel, eu podia sair do quartel fardada. Aqui no Rio de Janeiro, onde eu moro atualmente, a gente não pode se dar esse luxo, né? Um militar de qualquer força não pode sair fardado na rua porque é perigoso. Mas na cidade de interior, eu saía para almoçar, saía do quartel, ia ao mercado, isso aqui, ia fardada. E aí eu comecei a perceber que as pessoas ficavam me olhando muito. E elas vinham me perguntar, nossa, mas tem mulher no quartel e tal? Aí eu pensei assim, gente, como é que pode, né? Pleno 2019, olha só, eu já sou militar há mais de 10 anos, as pessoas ainda não sabem que mulher pode ser militar. A partir daí, gente, a cabecinha aqui da futura empreendedora já começou a maquinar. Por quê, gente? Existia uma lacuna ali. Existia uma falta de informação ali. Existia um problema. Toda vez que tem um problema, tem uma solução para esse problema. E onde tem um problema, tem uma solução, tem uma oportunidade para você resolver esse problema e ganhar dinheiro. Claro que eu não pensei nessa estrutura toda, eu só pensei que, cara, as pessoas não sabem isso, pelo amor de Deus e tal, não é possível. E aí eu comecei a refletir, e aí eu fui pesquisar sobre cursos preparatórios para fazer a prova que eu fiz quando eu tinha 17 anos. E não tinha curso preparatório naquela cidade para a carreira que eu fiz a prova. E eu pensei, vou fazer um curso presencial aqui, vou montar um curso presencial nessa cidade. Beleza, é isso. Tem um monte de gente interessada em ser militar. Só que aí eu tive um insight ainda mais importante, gente. Eu pensei, as pessoas estão chegando até mim com dúvidas sobre o fato da mulher poder ser militar, é
É porque elas nem sabem, elas nem têm informação ainda. Se elas não têm informação, elas não vão saber que precisam do meu produto, que nesse caso era um preparatório para fazer a prova. Então, antes de oferecer esse preparatório, eu preciso oferecer a informação para a pessoa. Ela precisa entender que ela precisa disso aqui para atingir um objetivo específico. Cara, eu ainda não estudava nada sobre marketing, eu não sabia nada sobre conteúdo de internet, não sabia nada sobre isso. Mas eu fiz uma ligação lógica, gente. E é isso que eu quero que você pense aí do outro lado também. São esses insights dentro da minha história que eu quero que você pense. Cara, é isso, tal, assim. Olha, eu penso assim também, aqui na minha vida, na área tal, eu vejo que isso acontece, eu tenho um problema aqui na área tal. É assim que a gente vai maquinando e vendo uma oportunidade passando assim na nossa vida, né? E a oportunidade, quando ela está passando, você tem que agarrar. E aí foi o que eu fiz. Nesse racional todo que eu desenvolvi, eu pensei, eu preciso levar essa informação para as pessoas. E qual é o jeito mais fácil, mais barato de você levar informação para as pessoas hoje em dia? Aqui, na internet. Então eu abri uma página no Instagram em 2019, gente. E eu fui com a cara e com a coragem, viu? Porque eu fui fardada, botei minha farda e apareci. Criei uma página no Instagram dando dicas militares e dando dicas de português, que eu não falei para vocês, mas nesse meio do caminho, nesses 10 anos aí de sargento, eu fiz faculdade de letras. E aí eu dava dicas de língua portuguesa para fazer a prova e falava também sobre militarismo. E ninguém fazia isso, tá? Primeiro porque é proibido, militar não pode se expor na internet. Então eu já estava quebrando uma regra, eu já estava sendo meio rebelde, meio ousada, né? E todo mundo fala que para você atingir um sucesso, você vai ter que fazer umas ousadias, assim, né? Umas rebeldias controladas. Então, eu já comecei aí. Segundo, gente, mulher militada no Dica no Instagram. Então, assim, a minha página, graças a Deus, fez muito sucesso. Eu comecei a ganhar muitos seguidores nessa época. E a gente estava também falando de outro tempo, né, gente? O Instagram crescia organicamente muito mais fácil do que hoje em dia. E assim comecei. Foi assim que eu me coloquei numa prateleira. Então, eu sempre falo para vocês, quando você não faz nada de diferente acontece na sua vida, gente. Imagina se eu não tivesse aberto essa página no Instagram, se eu não tivesse feito todo esse racional e pensado sobre o problema daquela cidade, sobre a minha vontade também, né, de empreender, de fazer algo diferente, de viver algo diferente do que eu estava fazendo ali na minha vida. Como é que eu vou beber uma água? Bebam água, tá? É importante. Imagina se eu não tivesse pensado em mudar a minha vida, se eu me conformasse com aquela vida que eu estava vivendo e passasse mais 20 anos reclamando, porque é assim que o povo fica lá dentro. Tem um monte de funcionário público que não gosta, não larga o osso e fica reclamando, se arrastando para lá e para cá todo dia. Eu não queria ser essa pessoa. Não é que eu gosto de trabalhar, gente. O trabalho, ele é um valor para mim. Eu gosto de ser útil. Mas eu não me adequava àquela forma de trabalho. Eu me adequo, por exemplo, hoje eu tenho clareza, eu me adequo à forma de trabalho empreendendo, tendo um negócio próprio, em que eu sou responsável diretamente pelo resultado da minha empresa. Então, as minhas ações, elas impactam diretamente no meu resultado. E isso é importante para mim, porque dentro do funcionalismo público, eu não conseguia enxergar isso. Eu podia ser uma, sargento maravilhosa que eu ia receber o mesmo salário no fim do mês. Podia ser uma péssima sargento que eu ia receber o mesmo salário no fim do mês. Então, assim, isso me desanimava. Eu gosto de ter esse desafio do, cara, e agora? Como é que você vai se reinventar? E agora? O que você vai fazer? E agora? Sua empresa está precisando de um novo produto. Você precisa gravar um conteúdo diferente porque as redes mudaram. Eu gosto desse desafio, isso motiva a gente. Aquela mesmice do funcionalismo público já não me agradava. Não quero pisar aqui no funcionarismo público, tá? Não, nada disso. Inclusive, se eu pudesse voltar atrás, eu faria o mesmo caminho que eu fiz, tá? Eu tenho certeza que o melhor caminho para mim foi fazer concurso militar, foi me garantir ali primeiro, ter o dinheiro, ter mais experiência, ter mais maturidade para depois, no momento certo, acontecer tudo como aconteceu. Então eu vim aqui para a internet, tá? Eu consegui, né, ter visibilidade e eu acabei chamando a atenção de um grupo de meninos, né, que eram sargentos do exército também, e estavam montando uma página para dar dicas também, né, sobre militarismo e tal. E eles tinham a ideia de montar um curso preparatório algum dia, mas nada ainda muito concreto. Foi quando eles me acharam lá na internet e me chamaram para fazer uma reunião.
Essa reunião foi muito engraçada, porque eles falaram assim pra mim, ó, a gente tá aqui dando dicas sobre o exército e tal, a gente quer um dia montar um curso, mas a gente não tem nada definido, ninguém tem capital aqui, a gente não tem dinheiro pra nada, o negócio aqui é trabalhar muito e não ganhar nada. E eu falei assim, cara, gostei da sinceridade de vocês, tá? Tô dentro. Muito legal, assim, porque eu tive uma simpatia com eles na hora, sabe? É uma coisa que vem do coração mesmo. Às vezes a gente não explica muito essas coisas na nossa jornada, né? Existe um sentimento que eu acho muito legal, que a gente não consegue explicar bem o que você está sentindo, mas é um sexto sentido, diria eu. Acho que as mulheres que estão assistindo esse vídeo vão entender muito o que eu estou falando. É um sexto sentido de, cara, sentir algo bom vindo daqui. Foi assim que eu me senti falando com eles a primeira vez. E aí eu topei, fechamos a parceria e assim surgiu a formação do Eu Militar, né? Eu passei a ser sócia de nada, mas comecei a produzir muito conteúdo agora dentro do Eu Militar. E foi uma união maravilhosa, gente, maravilhosa. A gente passou 2019 produzindo muito conteúdo. Em janeiro de 2020, a gente lançou o nosso primeiro curso e em março de 2020, vocês lembram o que aconteceu, né? Veio ela, a pandemia, e mudou tudo, mudou o mundo, né? O mundo não foi mais o mesmo depois da pandemia. Mas resumindo, trazendo aqui para minha história, a pandemia, ela chegou num momento em que nenhum curso preparatório estava preparado para isso. E quem estava ali na internet preparado, né, para receber esses alunos que queriam fazer essa prova de sargento e não tinha curso online que oferecesse isso para eles? A gente. Então, o ano de 2020 foi um boom, assim, no nosso curso, porque a gente já estava ali, a gente estava preparado. Os outros cursos, não. Os outros cursos, eles tiveram que se reinventar para vir para a internet. Então, foi um momento decisivo na vida do Eu Militar e na nossa vida também, né, dos sócios. A gente também precisou nos reinventarmos para a gente conseguir ter a maturidade, né, profissional, empresarial, para lidar com o sucesso que o Eu Militar teve. A gente fechou o primeiro ano já faturando mais de 6 milhões de reais. Então, assim, foi um sucesso absurdo. Só que, gente, não é só a pandemia, né? Não é só, ai, que sorte. Sorte também faz parte do jogo. Mas trabalho, muito trabalho, volume muito grande de trabalho também fez toda a diferença. Todos nós colocamos muita força de trabalho nesse momento ali no Eu Militar. Então eu percebi, quando eu vi tudo aquilo acontecendo, né, a gente gravando conteúdo, uma loucura, um lançamento, a gente nem sabia direito o que estava fazendo, ia lá, fazia, testava e dava certo, e dava errado, e fazia por cima do que deu errado, e vamos de novo. A gente tinha um gás tão grande que eu me agarrei naquilo ali com toda a minha energia, com toda a minha força. Eu sentia que o Eu Militar era a chance da minha vida. Eu sentia exatamente isso. Eu pensava, cara, tá aqui o que vai mudar a minha vida. E mudou. E mudou muito. No final de 2020, eu pedi transferência de volta para o Rio de Janeiro. Assim que eu cheguei no Rio de Janeiro, eu pedi baixa do Exército. Foi um momento difícil, não é fácil, tá? É como se você estivesse andando por um caminho e do nada você desce de frente com dois caminhos assim na sua frente. Você olha para um lado, você olha para o outro, e é aquele momento da sua vida que você sabe que a partir dali, o que você decidir, nada será mais como antes, né? E eu pensava, cara, se eu continuar no Exército, eu tenho aqui minha estabilidade, tenho aqui minha segurança, meu salário, né, que não era, oh meu Deus, o melhor salário, eu ganhava aí por volta de 5, 6 mil reais, mas era todo mês, né, era seguro para sempre na minha vida. Mas como eu ia conviver com a dúvida do e se? E se eu tivesse ficado lá no Eu Militar? E se eu tivesse investido naquilo lá? E se eu tivesse... Só para explicar para vocês, em um dado momento, eu e os meus sócios, a gente sentou e a gente falou, cara, isso aqui tá dando muito certo. E tá dando certo com a gente trabalhando meia jornada, porque a gente ainda era militar em 2020. A gente passou todo o ano de 2020 sendo militar e empreendendo. Imagina se a gente tiver em tempo integral aqui trabalhando, jogando toda a nossa energia dentro do militar. O que isso aqui pode virar? E foi quando a gente combinou, né, eu, o Caio e o Andres, que éramos militares, de dar baixa e a gente ia, de fato, jogar toda a nossa energia na empresa. E isso foi no final de 2020, eu ainda estava no Mato Grosso do Sul, mas eu estava de férias aqui no Rio, e aí eu fiz essa reunião com eles.
Quando eu vim definitivamente para o Rio de Janeiro, mais ou menos em fevereiro, março de 2021, eu já cheguei pedindo baixa no Exército. E foi um momento marcante para mim, porque eu fiquei quase 13 anos no Exército, gente. São 13 anos em que você imagina que a sua vida toda vai andar por esse caminho aqui. E do nada você faz um 360 e a sua vida vai por esse caminho aqui. Então esse é um dos pontos que eu queria trazer nesse vídeo como uma reflexão. Você não precisa fazer a mesma coisa a sua vida toda, porque durante a vida a gente vai mudar. A gente espera, né, inclusive mudar. Mudar para melhor, amadurecer. E essa decisão da profissão, ela não precisa ser a mesma, sabe? Você tomou uma decisão quando você tinha 16, 17 anos. Pode ser faculdade, pode ser concurso ou qualquer outra coisa que você tenha feito. Você não precisa passar o restante da sua vida, né, útil ali de trabalho, fazendo a mesma coisa que você tomou uma decisão quando você tinha 16 anos, gente. Pelo amor de Deus, a Suelen de 16 anos era uma outra pessoa, era uma menina, não sabia nem metade do que eu sei hoje. Então não faz sentido nenhum você ficar nessa marra, sabe, do que você decidiu lá atrás, não sei quantos anos atrás, porque, cara, você ainda tem muita vida pela frente para você, às vezes, ficar num lugar em que você não é feliz, tá? É óbvio que eu sou muito prática, gente. A vida não é só sobre felicidade, é só sobre, ai, me sentir bem aqui no lugar. Vamos ser práticos. A gente precisa de dinheiro, né? A gente precisa de segurança também. Eu não posso jogar tudo pro alto, até porque na minha idade, né? Não sei, dependendo da sua idade aí do outro lado, você já tem pessoas que dependem de você. Eu, muito jovem, já tinha pessoas dependendo de mim. Então eu nunca pensei em mim sozinha, sabe? Eu sempre pensei em mim com já um peso de responsabilidade. Então, gente, o ano de 2020, 2021, eu trabalhei demais. Eu gravei muito conteúdo aqui para as redes. Nossa, eu fiz muito produto, porque eu sou também responsável por produzir os produtos do Eu Militar. Então, gente, foi muito, muito trabalho, muita abnegação. E tudo que vocês ouvem por aí que um empreendedor tem que ter, tudo que é sofrido, toda aquela jornada difícil que vocês ouvem por aí, tudo a gente fez. A gente pagou o preço de todas as formas que dava, porque nada me desgraça. Então foram 2 anos muito intensos. Quando eu penso, eu não consigo nem lembrar o que eu estava fazendo em 2020 e 2021 que não fosse algo relacionado ao militar. Que eu fiquei 100% focada naquilo ali. Como eu falei, eu sentia que aquilo ali era a chance de mudar de vida. Aquilo dali ia me levar para um lugar que eu nunca imaginei que eu pudesse estar. E foi isso que aconteceu. Em 2022, o grande grupo educacional veio falar com a gente, né? Eles se interessaram pela nossa empresa. Resumindo a história, depois de um longo tempo de M&A, isso é um nome bonito para um processo de negociação entre duas empresas ali, o Eu Militar foi comprado, tá? Foi adquirido por um grande grupo educacional chamado Wiser Educação, que é o grupo de um empresário muito famoso aqui no Brasil chamado Flávio Augusto, tá? Então, hoje em dia, o Flávio Augusto, ele é um dos sócios da minha empresa, do Eu Militar. É surreal, sabe? Quando eu penso nessa jornada, do dia que eu tive coragem de abrir aquele Instagram, que parecia a coisa mais difícil do mundo, colocar a cara a tapa ali, né, no Instagram, sendo militar, sendo mulher. Eu sabia que eu ia enfrentar muitas barreiras, e eu enfrentei dentro do quartel muitas barreiras por causa disso, e ver naquele momento aonde o Eu Militar tinha chegado. Quando você analisa a jornada, você pensa, cara, que bom que eu tive coragem lá atrás de dar aquele primeiro passo. Como eu falei para vocês, em 2022, nós fomos comprados, adquiridos ali por um grande grupo educacional, o Grupo Wiser, passei a ser sócio do Flávio Augusto, e isso me fez frequentar lugares que eu nunca imaginei que eu frequentaria um dia na minha vida, a ter contato com pessoas que eu nunca achei que teria na minha vida. Eu era uma sargento do Exército. E, gente, passar por todo esse processo foi e está sendo de um engrandecimento pessoal e profissional que vocês não têm ideia. Claro que o vídeo já está gigante, mas eu tentei resumir da forma mais resumida possível. Claro que a história tem muito detalhe, tem muita coisa legal para contar. Eu vou trazendo outros vídeos para contar pedaços que eu acho que podem trazer grandes ensinamentos para você aí do outro lado, mas eu queria trazer uma visão geral para você entender do porquê que eu estou aqui, sabe? O porquê é exatamente esse. Eu vim do nada.
Eu vim do nada, gente. Eu venho de uma família que não tem nada a ver com isso aqui, né? Uma família humilde. Eu era funcionária pública. Tem coisa mais discrepante, mais divergente do que empreender na internet, do que ser um funcionário público militar ainda, um militar que se esconde o tempo todo. Então, se eu conseguir chegar até aqui e ter esse sucesso na minha empresa, por que você não? Sabe? Por que você não conseguiria? Exatamente essa força, essa visão que eu quero trazer para você. Só que você precisa se colocar na prateleira. Se você não se mostrar, se você não der o seu primeiro passo, que foi o que eu fiz lá em 2019, quando eu abri aquele Instagram e eu tive coragem de botar a minha cara aqui, eu dei o primeiro passo. Assim que tudo foi acontecendo. Ah, mas você teve sorte, né? Porque você, meu Deus, estava ali, aí os meninos te convidaram, e aí veio a pandemia, e aí deu tudo certo. 2019 o Instagram entregava mais. Eu tive um monte de sorte no caminho. Mas quando a sorte cruzou o meu caminho, quando ela bateu na minha porta, ela me encontrou trabalhando. Ela não me encontrou parada ali, sem fazer nada, sem dar uma oportunidade para ela. Quando a sorte bateu na minha porta, eu estava pronta para recebê-la. Então, o meu caminho, ele é fruto de muito trabalho, sorte e coragem. Esses três elementos foram decisivos para esse lugar que eu me encontro hoje em dia. E sim, eu me sinto preparada para estar aqui, te ajudando, para contar essa história, para te mostrar que você também pode trilhar esse caminho, que você pode mudar a sua vida profissional, não importa, já tem um monte de gente na internet, ai, que eu não sei se vai dar certo, ai, que eu não sei falar. Gente, vai e faz. Você nunca vai saber o que vai acontecer se você não fizer. Lembra disso. Nada de diferente vai acontecer se você não fizer nada de diferente. Vou finalizar aqui porque já está enorme o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado da minha história, que vocês tenham tirado boas reflexões dela e que ela tenha te motivado de alguma forma. E claro, se você gostou, você, por favor, se inscreva nesse canal, deixe curtir aqui no vídeo e eu te vejo no próximo vídeo. Um grande beijo e até a próxima.